Saudações aos nossos estudantes. Na aula de matemática de hoje, da 10ª classe, vamos estudar a função exponencial. Vamos ver a definição e depois faremos o estudo da função exponencial. O que é uma função exponencial? É função exponencial de base A, é uma função definida pela expressão na forma y igual a levantado a x, com A, portanto, uma base que é real, mas positiva. E também deverá ser diferente de 1, pois se esta base fosse igual a 1, teríamos uma função constante, pois 1 levantado a qualquer valor vai dar sempre igual a 1. Exemplos. O exemplo A, temos f de x igual a 2 levantado a x. Portanto, o nosso A é igual a 2. O exemplo B, h de x igual a 3 levantado a x menos 1, onde A é igual a 3. O exemplo C, g de x igual a 1 meio levantado a x, sendo que A é igual a 1 meio. O exemplo D, y igual a 2 levantado a x menos 2 mais 4, onde A é igual a 2. Gráfico da função exponencial. Para podermos construir o gráfico da função exponencial f de x igual a levantado a x, devemos elaborar uma tabela de valores, onde uma das colunas será dos valores que nós escolhermos para x e a outra será de valores de y resultantes. De seguida, vamos fazer a representação dos pares ordenados no sistema cartesiano ortogonal. Ao unir os pontos representados neste sistema, vamos obter o gráfico da função como nos casos que se seguem. Exemplo. Seja dada a função f de x igual a 2 levantado a x e vamos fazer a sua representação gráfica. Seja dada a função, como já vimos, temos aqui uma tabela de valores, onde temos os valores de x e os valores resultantes de y, que é f de x. Quando x é menos 3, ficamos com 2 levantado a menos 3, portanto, potência do expoente negativo, é mesmo o inverso com o expoente positivo, ficamos com 1/8 e que corresponde a este valor 0,125. Quando x é igual a menos 2, ficamos com 2 levantado a menos 2, pelas razões anteriores, ficamos com 1/4, que é 0,25. Quando x é igual a menos 1, ficamos com 2 levantado a menos 1, ficamos com 1 meio, que é 0,5. Quando x é igual a 0, 2 levantado a 0 é igual a 1. Quando x é igual a 1, 2 levantado a 1 é igual a 2. Quando x é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Quando x é igual a 3, 2 ao cubo igual a 8. E, a partir daí, vamos poder construir o gráfico. Como nós vemos, menos 3 corresponde ao valor menos 0,125. Quando o x é menos 2, temos 0,25. Quando x é igual a menos 1, temos 0,5, que é metade deste comprimento. Quando x é igual a 0, temos y igual a 1. Quando x é igual a 1, temos y igual a 2. Quando x é igual a 2, y igual a 4. E quando x é igual a 3, y igual a 8. E unindo estes pontos, vamos ter esta figura que é uma hipérbole. Exemplo 2. Seja dada a função f de x igual a 1 meio de x. Portanto, este é o caso em que a base é inferior a 1, ainda que continue a ser positivo. E vamos ver, da mesma forma, uma tabela com valores para x e para y e a sua representação gráfica. Assim, valores de x, temos
a expressão 1 meio elevado a x. Quando x é menos 3, ficamos com 1 meio elevado a menos 3, portanto, o inverso será 2 ao cubo, que é igual a 8. Quando x é igual a menos 2, teremos 1 meio elevado a menos 2, é o mesmo que ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Quando x é menos 1, temos 1 meio elevado a menos 1, que é o mesmo que ter 2 elevado a 1, que é 2. Quando x é igual a 0, temos 1 meio elevado a 0, 1 meio elevado a 0 é igual a 1. Quando x é igual a 1, temos 1 meio elevado a 1, que é 1 meio, que é 0,5. Quando x é igual a 2, temos 1 meio ao quadrado, que é o mesmo que ter 1 quarto é 0,25. Quando x é igual a 3, temos 1 meio ao cubo, que é 1 oitavo, corresponde a 0,125. E, fazendo as ligações, portanto, partindo de menos 3 é correspondente a 8. Quando x é igual a menos 2, o y é 4. Quando x é igual a menos 1, o y é 2. Quando x é igual a 0, o y é 1. Quando x é igual a 1, temos 0,5. Quando x é igual a 2, temos 0,25. E quando x é igual a 3, temos 0,125. Unindo estes pontos, vamos ter uma hipérbole. Comparando as duas funções, vemos que aqui temos a base maior do que 1, que é 2, e aqui a base menor que 1, que é 1 meio. E, observando os gráficos, podemos tirar algumas conclusões. Tanto para esta, em que a base é maior do que 1, como para esta, em que a base é menor do que 1, temos o domínio das duas funções conjunto R. Portanto, tanto temos valores negativos, temos o zero, temos valores positivos, tanto numa como noutra. O x, neste caso, toma todos os valores, portanto, do eixo real. Por isso, dizemos que o domínio, tanto para uma como para outra, é o conjunto R. Por sua vez, o contradomínio, tanto neste caso como neste, o contradomínio é conjunto R+, ou seja, são valores positivos, tanto aqui como deste lado. Portanto, o y é todo ele, os valores de y são todos eles positivos, não há nenhum valor negativo. Se analisarmos este caso em que a base está entre 0 e 1, temos que é uma função decrescente, ou seja, à medida que os valores de x vão de menos infinito para mais infinito, esta função vai tomando valores cada vez mais pequenos, aproximando-se de 0. Enquanto que nesta, acontece o contrário. À medida que percorremos o domínio, esta função vai crescendo. Por isso, esta é uma função crescente, enquanto que esta é uma função decrescente. Tanto esta como esta não possuem zeros, ou seja, a hipérbole que nós temos aqui, como aquela que temos aqui, não toca o eixo real, portanto não toca o eixo de x. E então podemos dizer que estes gráficos intersectam o eixo das ordenadas, o eixo de y, no mesmo ponto, que é y igual a 1, tanto na crescente como na decrescente. O que quer dizer que na ordenada igual a 1, ou seja, quando x é igual a 0, y é igual a 1 tanto nesta função como nesta. Isto é escrito em forma de f de 0 é igual a 1. Os gráficos que nós temos aqui têm uma assíntota horizontal
de equação igual a y igual a zero. Assíntota, na verdade, o que é? Neste caso estamos a trabalhar com gráficos que são hipérboles, é uma reta, no caso é horizontal, e é o eixo das abscissas, para o qual a nossa hipérbole se aproxima, mas não chega a tocar. Se olharmos para aqui, ela está muito próximo do eixo de x, aqui está muito próximo do eixo de x, mas não chegam a tocar este eixo. E então, se olharmos para aqui, temos y igual a zero, ali também y igual a zero. Assim, as funções são positivas em todo o domínio. Portanto, quando percorremos o domínio são valores x de menos infinito até mais infinito, vamos ter sempre valores positivos de y para as duas funções. Atividades. As atividades para esta aula estão no caderno de exercícios, na página 14. Exercícios propostos, cujas soluções estão no fim do mesmo caderno. O que foi a nossa aula de hoje? Função exponencial, partindo da definição e discorrendo pelo estudo da função exponencial, considerando que temos função crescente e decrescente. Bom trabalho a todos os estudantes e até a próxima aula.